senta, senta de cabeça pra baixo. 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 Pensa pra baixo, pensa pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. O quadradinho na quebradeira pura. Olha que ela faz. No quadradinho, quadradinho, quadradinho. No quadradinho, quadradinho, quadradinho. No quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vai, quebradeira, vai, quebradeira, vai. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vem Thaísa, dá um tiro de G3. Aponta, prepara e vai. Eu vou chamar a mulata que esculacha na dança. Muito linda, carinha de criança. Ela representa, é a Rafaela. É bola, é bola, é bola, é bola. Eu gosto da Rafaela porque ela me completa. Ela não senta, ela dá queda de perna aberta. Dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta. É o passinho da bicicleta. Dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta. Dá queda de perna aberta, é o passinho da bicicleta.